Que este é um ano de ousadia, e eu creio que você vai usar a tua filha com ousadia, com autoridade, para ministrar o nosso coração, no nome do Senhor Jesus, amém? Deus abençoe, cremos que o Senhor vai usar a vida da pastora, para nos abençoar nesta noite, amém, igreja? Amém, igreja? Não, acho que não precisa. Glória a Deus. Eu creio que Deus tem algo a falar aos nossos corações nessa noite. E eu gostaria que você abrisse os seus ouvidos espirituais, para você ouvir aquilo que o Senhor tem, porque a palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus, amém? Amém? E nós temos declarado esse ano como um ano de ousadia. Então eu queria que você repetisse comigo, fala ousadia, e coragem, para o novo. Amém? Ousadia e coragem para o novo. O ano passado foi um ano de transformação. Nós vivemos como igreja o ano de transformação. E quando nós colocamos um tema do ano, não é simplesmente para ter um tema. É aquilo que realmente nós queremos que Deus faça em nossas vidas. Aquilo que nós buscamos em Deus durante um ano inteiro. E eu confesso que Deus, esse ano de transformação, transformou muitas coisas na minha vida. Todas as vezes que eu tenho oportunidade de pregar, eu tenho falado isso, né? Que Deus tem ministrado muito ao meu coração nas quartas-feiras no curso de maturidade. Deus tem trazido crescimento para a minha vida e transformação para a minha vida. Deus tem me desafiado. E às vezes a gente fala, eu vou no culto no domingo, mas na quarta, que é um culto de ensino, nós não estamos aqui. Então nós estamos perdendo de aprender aquilo que Deus tem para nós. Mas esse ano nós temos declarado como ano de ousadia. Que nós temos que ter coragem para ser ousados. Nós temos que ter coragem para viver o novo de Deus. Para isso nós precisamos ser ousados. Então nessa noite eu quero falar um pouco de um homem que precisou ser muito ousado e muito corajoso para mudar a história de um povo, não só dele. Um homem que tomou uma atitude que mudou uma história. Um homem que de copeiro, ele se tornou um governador de Jerusalém. Eu quero falar um pouco sobre Neemias. Neemias, ele era servo, ele era o copeiro do rei Artaxerxes. Nominho estranho, né? Do rei. E Neemias um dia encontra o seu irmão, e conversando, ele pergunta como que está o povo de Israel. E o irmão dele fala, está tudo do mesmo jeito. Jerusalém está tudo do mesmo jeito. Os muros foram destruídos. As portas estão lá ainda queimadas, que foram queimadas. O povo está padecendo. E aquilo traz muita tristeza ao coração de Neemias. Que aquela era a terra dele, aquilo traz tristeza ao coração dele, e aquilo faz com que Neemias fique dias chorando, sem comer, por causa do que estava acontecendo com o povo. E às vezes, queridos, nós ficamos nessa situação de que nós enfrentamos uma luta ou ficamos sabendo de uma notícia ou de algo que nos traz tristeza, mas às vezes nós nos acomodamos. Às vezes nós entramos num estado de depressão, de angústia e não conseguimos sair daquele lugar. Mas Neemias, quando fica sabendo daquilo, o que ele faz? Ele ora, ele jejua, ele clama a Deus pelo povo. E Neemias tem que tomar uma atitude, ele tem que fazer algo. E no dia ele vai ali servir o rei, que ele vai levar o vinho para o rei, que todo vinho, tudo aquilo que o rei come, ele que experimenta, porque se alguém tiver que morrer, vai ser ele e não o rei. E ele chega para o rei para levar o vinho, e o rei percebe que ele está muito triste. O rei percebe que está acontecendo alguma coisa com Neemias. E ele pergunta para Neemias o que está acontecendo.
Porque o que ele tinha que fazer era levar alegria, porque o vinho representa o quê? Representa alegria. Mas não era assim que Neemias estava. E o rei pergunta para Neemias o que ele tem, o que está acontecendo. E é quando ele fala para o rei o que está acontecendo. Então eu queria que você abrisse a tua Bíblia, lá no livro de Neemias, no capítulo 2, eu quero ler do 1 ao 3. Neemias 2, do 1 ao 3. Amém? Amém? Misericórdia? Então, está precisando vir no curso de maturidade para aprender a folhear a Bíblia. Amém, igreja? Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu peguei o vinho e dei ao rei. Porém, eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não está doente. Não é isto, senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira. E disse ao rei... Opa, calma aí. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumida as suas portas a fogo? Então, naquele momento, Neemias estava ali para levar alegria, para levar o vinho, para levar ao rei. Mas ele não, ele vai se lamentar ao rei. E vamos combinar, gente, que ele já foi corajoso aí. Ele não estava ali para ir reclamar para o rei da situação dele. Ele não estava ali para se lamuriar para o rei. Não é isso que você faz para um rei. Ele estava ali para servir o rei. Mas ele já foi ousado, ele já foi corajoso, que ele teve coragem de falar para o rei. Primeiro que ele se apresentou para o rei com tanta tristeza que o rei percebeu que estava acontecendo algo. E naquela hora o papel dele era estar ali feliz, contente na frente do rei. Mas não era isso que estava acontecendo. Ele foi ousado em chegar a falar para o rei: como que eu posso estar feliz? Se na onde meus pais estão enterrados, faz um século que está tudo destruído e ninguém faz nada. Como eu posso ficar feliz com essa situação? Eu não posso mais ouvir falar isso e não fazer nada. E às vezes é o que acontece na nossa vida. Nós estamos enfrentando uma adversidade, estamos enfrentando uma luta, mas nós não fazemos nada. Nós continuamos vivendo a mesma coisa, sabe? Nos acomodamos, não somos ousados, não somos corajosos para fazer algo, para viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. E o que acontece com Neemias é que ele creu naquilo que Deus tinha. Naquilo que Deus tinha derramado sobre a vida dele. Naquilo que Deus tinha dispensado sobre a vida dele. E ele tomou uma atitude. E é quando ele fala para o rei que ele vai para a cidade dele reconstruir os muros. E Deus, queridos, não levantou um exército de pessoas, mas Deus levantou um homem que estava disposto. Um homem que cria naquilo que Deus tinha. Porque Deus nos prepara as coisas mesmo antes de nós nascer. Assim fala a palavra de Deus em Jeremias. Que Deus preparou para nós antes de nós nascermos. E nós não acreditamos naquilo que Deus preparou. Nós não acreditamos naquilo que Deus depositou sobre as nossas vidas. Mas Neemias creu, porque ele era um copeiro. Simplesmente um copeiro, mas ele se tornou um governador. Ele reconstruiu uma cidade num tempo recorde, em 52 dias. Porque ele creu naquilo que Deus estava falando para ele. Porque ele não se acomodou. Porque ele não se acovardou. Porque o inimigo se levantou contra a vida dele. Os inimigos se levantaram, quiseram blasfemar contra a vida dele. Falaram que ele estava se levantando contra o rei. Mas ele não se acovardou. Ele pôs o inimigo para correr. E às vezes, queridos, o inimigo vem e lança palavras sobre as nossas vidas e nós acreditamos, nós duvidamos do que Deus tem.
Nós duvidamos daquilo que Deus já falou ao nosso respeito. A palavra de Deus fala que Deus tem pensamentos de paz ao teu respeito. Deus tem você como mais do que vencedor em todas as coisas. Deus te levantou como homem, uma mulher de Deus, para que você possa fazer diferença nessa terra. E nós estamos fazendo a diferença nessa terra. Nós estamos sendo ousados. Nós estamos sendo corajosos. Nós estamos crendo na palavra que foi lançada sobre a nossa vida. Nós estamos crendo naquilo que a palavra de Deus fala ao nosso respeito. Ou às vezes nós nos acomodamos. Neemias não temeu. Neemias se levantou. Neemias foi ousado. Neemias foi corajoso. Mas e você? O que Deus te chamou para ser? O que Deus tem falado para você? Sabe, queridos, às vezes nós temos muitos sonhos, mas nós deixamos eles guardados, porque nós não temos coragem, nós não somos ousados. Nós temos medo. Nós temos medo. Quando Deus fala com José, que vai levantar ele, que vai fazer dele grande, e ele começa a contar para todo mundo duvida dele, mas ele não duvidou. Nem no momento que ele estava na prisão ele duvidou. E às vezes você sai da tua casa, toda semana você vem para a casa de Deus, você ouve a palavra, você ouve aquilo que é ministrado, você ouve o pastor falando, é ano de transformação, é ano de ousadia, é ano de você ter coragem, é ano de você buscar mais em Deus, é ano de você colocar a sua vida diante do altar do Senhor e entender aquilo que Ele tem para você. E às vezes você sai daqui da mesma maneira. Eu estava aqui no domingo passado, depois eu até comentei com o pastor, eu fui muito confrontada por Deus no domingo passado aqui. Quando o pastor estava ministrando, falando de nós temos que ser ousados, que nós temos que ter ousadia, que nós temos que ser corajosos para viver aquilo que Deus tem. Teve um momento que eu meio que tive uma visão de algo que aconteceu nas nossas vidas. E há muito eu não entendi, há muito tempo eu nem pensava nisso, mas naquele momento, sentada ali, Deus começou a ministrar ao meu coração. E depois eu compartilhei com ele, eu falei, você sabe, eu estava sentada ouvindo a ministração, e eu senti no meu espírito, queridos, Deus falando comigo, e falando algo que eu nem pensava mais, e Deus falou comigo, vocês perderam aquele prédio, porque vocês foram covardes. Eu falei, hã? Daí que eu fui me sintonizar, entender do que Deus estava falando. Há muitos anos atrás, nós tivemos uma indústria, e nós construímos um prédio, lutamos para que isso acontecesse, mas eu não quero me estender nisso, mas só para vocês entenderem. E no momento de adversidade, nós ouvimos a voz de homens, de advogados, de contadores, de pessoas que já tinham vivido uma experiência, mas deixamos de ouvir a voz de Deus, não fomos buscar aquilo que Deus tinha para a nossa vida. E de mão beijada nós entregamos o que nós tínhamos. Porque nós entregamos. Ninguém tomou. Nós entregamos porque nós não fomos corajosos e nem ousados. Nós somos covardes. Por falta de experiência, por falta de maturidade, por não entender aquele mundo que nós estávamos vivendo. Porque o pastor de um funcionário de uma indústria, ele se tornou um empresário com mais de 120 funcionários e aquilo tudo era muito novo para nós. Tudo muito novo. E no momento da adversidade, a gente buscou a sabedoria de homens. E não buscamos em Deus. E Deus falou, vocês perderam, foi por isso. Porque vocês não foram corajosos. Vocês não foram ousados. E depois de tantos anos, porque isso faz muitos anos já, Deus veio responder aquilo que eu não entendi lá atrás. Porque às vezes nós colocamos em Deus a culpa daquilo que acontece em nossas vidas. Porque é mais fácil. É mais fácil
você achar um culpado para aquilo que está acontecendo na tua vida. E às vezes a gente até fala, mas Deus, o Senhor não está vendo isso? Mas Deus, eu fiz tudo tão certinho. Deus, por que está acontecendo isso na minha casa? Por que está acontecendo isso com meu filho? Por que está acontecendo isso no meu casamento? Por quê? Mas nós não paramos para ouvir Deus. Nós não paramos para entender aquilo que Deus está falando. Principalmente quando nós não queremos entender o que Deus está falando. Porque às vezes nós só queremos que Ele passe a mão na nossa cabeça. Fala, que é isso, filhinho? Mas Ele fala, ser forte, ser corajoso. Vai, seja teus ouvidos possam ser atentos à minha palavra, à minha voz. Que você possa aprender a ouvir a minha voz e obedecer. Mas às vezes não é fácil obedecer a palavra de Deus. Não é fácil você ouvir a voz de Deus, entender a voz de Deus e fazer o que Ele está falando. Às vezes é mais fácil sentar e reclamar. Às vezes é mais fácil sentar e colocar a culpa em alguém. Reclamar de alguém. Achar que o outro é culpado. A culpa foi do meu pai que fez assim. A culpa foi da minha mãe que fez assim. A culpa é do meu irmão, a culpa é do meu líder, a culpa é do meu pastor, a culpa é de Deus, mas não é minha culpa. Aquele era o povo de Deus. Estava vivendo tudo isso. Mas Deus queria levantar alguém. Deus quer levantar a sua vida. Deus quer fazer de você aquilo que Ele te chamou para você ser. Deus sonhou com você mesmo antes de você nascer. E o que você tem feito com aquilo que Deus depositou dentro de você? Ele perguntou isso para mim. O que você tem feito com aquilo que eu depositei em você? Tudo aquilo que eu preparei para você. Ai, Deus. O povo é difícil. A vida não é fácil. Mentira. Olha o lugar de onde Deus te tirou. Olha o lugar de onde Deus te tirou e o lugar que Deus quer te colocar. Mas está bom aí onde está? Ó céus, ó vida, ó terra. É ano de ousadia. É ano de coragem. É ano de nós despertarmos como igreja. É ano de nós vivermos aquilo que Deus tem para nós. É ano de reconstruir os muros. É ano de glorificar ao Senhor e exaltar a Ele por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele vai fazer e por aquilo que Ele não fizer também. O nosso papel, queridos, como igreja, é levar o amor de Jesus, é levar a palavra, é você realmente chorar por quem necessita. Às vezes nós não choramos nem pela nossa própria casa. É nós temos compaixão do próximo que quer ter compaixão. É você aprender a chorar pelas necessidades do próximo. É você aprender a se levantar como homem, uma mulher de Deus para ajudar o próximo. E às vezes nós não ajudamos nem os da nossa própria casa. Hoje na hora do almoço nós estávamos ali conversando. E eu falo que lá em casa eles são muito ruins de comida. Você faz um pouquinho de cada coisa e fica tudo lá. E olha que é tudo uns homens até grandes, mas eles são muito ruins de comida. E eu falei, olha quanta comida. E eu falei, quem dera que todas as casas do planeta tivessem essa comida para comer hoje. Quem dera. Eu falei, quantas pessoas poderiam estar comendo aqui junto com a gente agora? Porque vai ficar tudo aí. Mas nós somos egoístas. Daí o Mateus falou para mim, traz os mendigos para comer. Eu falei, é uma boa ideia. Porque olha o tanto de comida que vai sobrar. Mas é mais fácil eu sentar na minha mesa, contemplar aquilo que Deus está fazendo,
fazer uma oração, às vezes, até medíocre, e não pensar no próximo. É muito fácil. Nunca faltou na minha mesa. Nunca faltou sapato para os meus pés. Não falta roupa. Não falta nada. E a gente reclama. E a gente reclama. Mas a gente também não tem ouvidos para ouvir aquilo que Deus fala. A gente não quer ser ousado no Senhor, a gente não quer ter coragem no Senhor, a gente não quer fazer nada, a gente quer viver do, tá bom assim, mas tá ruim, mas tá bom. Neemias ouviu. A vida dele estava boa, gente. Ele era um funcionário de alto escalão, ele não era qualquer um. Ele tinha liberdade para chegar na presença do rei. Mas quando ele ouviu o que estava acontecendo, o coração dele doeu. Às vezes nós ouvimos que está acontecendo uma tragédia, que nem na Austrália. Nem precisa ir tão longe, né, gente? Às vezes ali na esquina de casa. A gente fala, nossa, que coisa. Mas não fazemos nada. Ai, vou orar por ele. Às vezes não é só orar, queridos. E às vezes nós nem vamos orar, na verdade. Nossa, como o mundo está difícil. Está difícil porque a gente não quer ouvir aquilo que Deus fala. Se nós fizéssemos tudo aquilo que Deus fala, se nós fôssemos ousados para ouvir a voz de Deus e obedecer, o mundo não estaria como está. Se nós tivéssemos consciência de o que é ser igreja, o mundo não estaria como está. Hoje eu estava vendo a transmissão de um culto, e o pastor estava falando, olha, não coloque nada nas redes sociais, e de repente pararam a transmissão, porque estava uma pessoa do Portas Abertas ministrando, e falando do trabalho que eles fazem, queridos. Sabe, eu me sinto envergonhada, porque nós não fazemos nada. Um pastor ministrando, falando, levando a palavra de Deus, e mataram o filho dele, porque estava falando da palavra de Deus. Nós temos liberdade. Nós podemos falar na hora que nós quisermos, aonde nós quisermos, mas nós não fazemos isso. Às vezes nós declaramos, Senhor, que as palavras da minha boca sejam a meditação do meu coração para o teu louvor, mas as palavras da nossa boca não é para o louvor do Senhor. Vamos acordar, igreja. É tempo de nós deixarmos Deus reconstruir. É tempo de nós sermos ousados no Senhor. É tempo de nós sermos corajosos. É tempo de nós sermos fortes. Sabe, porque a nossa força vem do Senhor. A nossa alegria vem do Senhor. O nosso sustento vem do Senhor. A palavra não fala que você não vai passar por adversidades, mas fala que você vai vencer. A palavra não fala que você vai passar por doenças, mas fala que você vai ser curado. A palavra fala que você vai ser mais do que vencedor em todas as coisas. Você vence quando você está lutando, quando você está passando por uma prova. E você ter coragem, queridos, não é você achar que você precisa ser corajoso, ser ousado na hora da adversidade. Não, você precisa ser corajoso para que em todas as horas você tenha coragem de enfrentar. Não é só na hora da luta. Você tem coragem de entender que Deus tem um propósito para a tua vida. Se você tem um sonho, lute. Se você sabe que você tem um sonho, lute por isso. Não fique mais achando, mas isso não é para mim. Eu não posso. A gente fala muito, né? Medicina não é para qualquer um. Medicina, pai tem que ser rico para a pessoa fazer medicina, porque é um curso muito caro. Mas vira e mexe, o meu filho, na teoria dele, é de 1001, é assim. Eu falei então, né? Podia ser ao contrário, mas na teoria do Mateus, um pobre se levanta, luta para conseguir, porque é corajoso, porque é ousado.
Não é porque ele é mais bonito que ninguém, mas é porque ele tem coragem de lutar pelos sonhos dele. Qualquer um pode ser. Porque Deus já depositou aí. Você tem um sonho, corre, luta, vai atrás, mas não desiste, não fica esperando alguém fazer alguma coisa por você. Mas faça você. Faça você. Deus tem te incomodado. Faça aquilo que Ele está falando. Ouça a voz de Deus e obedeça. A palavra de Deus fala que é melhor obedecer do que sacrificar. E quando eu estava na segunda-feira, depois do culto de domingo, eu estava lá na minha casa, e eu fico muito tempo sozinha em casa. E agora eu ganhei uma caixinha de som do pastor, eu tenho dó dos vizinhos. Eu coloco meus louvores, eu canto, eu não estou nem aí. Eu já ouvi tanta coisa que eu não queria, eu falei, eu estou abençoando vidas, eu tenho certeza. E Deus começou a falar comigo. E Deus começou a ministrar no meu coração. E essa palavra ficava ali matutando na minha cabeça. Ousadia, ousadia, ousadia. Coragem, coragem, coragem. Ousadia. Eu falei, Deus, o Senhor quer falar, né? Então fala, que eu quero entender o que o Senhor está querendo me dizer. Porque o que eu quero, Deus, é obedecer. Eu quero te obedecer. Eu sei que eu sou falha, eu sei que eu erro, mas o que eu quero é te obedecer. E há algum tempo atrás, o pastor falou para mim que Deus tinha dado uma direção para ele, e que nesse ano, não importasse o que acontecesse, era aquilo que ele ia fazer. E eu sempre apoiei ele em tudo, porque eu acredito muito nele. Como homem, como ser humano, como pastor, como pai, como marido, eu acredito muito nele. E Deus mandou eu te falar algo. Há alguns anos atrás, a igreja ganhou um terreno. Na verdade, são 2 terrenos. Uma área que é para a gente construir. Isso já faz anos. E quando Deus nos deu esse terreno, uns dias antes, nós recebemos uma palavra que Deus ia mandar pessoas com dinheiro para a igreja. E 10 dias depois que nós recebemos essa palavra, entrou um moço na igreja e fez uma doação de 2 terrenos. Nós temos 2 terrenos ali no Parque das Árvores. E a igreja recebeu uma oferta na época, nós fizemos toda a fundação do terreno, começamos a fazer o alicerce e paramos. Porque a situação não permitia. Mas Deus me falou essa semana que é para você ser corajoso e ousado. Porque Ele não precisa de um exército. Ele precisa que um se levante. E Ele mandou eu te dizer que está na hora de você se levantar. Porque os recursos Ele que vai mandar. Da mesma forma que os recursos foi levantado para Neemias reconstruir aqueles muros em 52 dias, Ele vai levantar os recursos. Não vai ser na tua força, mas vai ser através de você que aquela obra vai ser concluída. Que não é para você ficar desesperado, que não é para você duvidar, mas que chegou a hora. Esse é o ano de nós sermos ousados em Deus, e eu quero te dizer que eu estou com você, porque eu creio naquilo que Deus vai fazer, eu creio naquilo que Ele falou comigo, e eu creio nas promessas dEle. Eu falo para as pessoas que eu nunca pedi um terreno para Deus. Porque se eu fosse pedir um terreno para Deus para construir uma igreja, eu nem saberia o lugar. Nunca saberia. E quando Deus nos deu aquele terreno, eu olho aquele lugar, queridos, quando eu estou lá em cima, eu vejo a cidade inteira, eu vejo como Deus é perfeito.
Mas da mesma maneira que nós nunca pedimos para Deus nos dê um terreno, eu creio também que eu não vou precisar ficar mendigando. A palavra fala que nós não vamos mendigar o pão, mas que Deus vai mandar os recursos. E Deus vai te levantar como um líder que você já é nessa casa, para que aquilo que Ele tem para fazer naquele lugar possa ser feito. E eu tenho convicção de que foi Deus que falou comigo, porque eu também não estava perguntando nada para Deus. Eu não estava perguntando. Mas aquilo que Deus colocou no teu coração é só o começo. E tem mais coisas que Deus falou comigo, mas daí sou eu e você. Porque eu acho que para Deus fazer aquilo que Ele tem para fazer através da tua vida, tem coisas que eu sei que eu vou ter que concordar. Porque, às vezes, eu lembro que um tempo atrás, às vezes eu lembro quando a gente começou lá atrás, que o quanto eu orei para o teu bolso se converter. Orei muito. Porque eu falo que a última coisa que se converte na vida da pessoa é o bolso. E eu falava para ele, você não vai dar dízimo? Hoje eu não posso, porque eu tenho que pagar uma conta. Até que um dia Deus mudou isso na vida dele. E hoje eu sei que é diferente, que hoje às vezes eu tenho que falar para ele, filho, menos. Você tem casa, você tem filho, você tem esposa. Então eu sei que Deus precisava falar comigo também, a respeito de algumas coisas. Eu estou com você. Nem se for só para interceder, mas eu estou com você porque eu sei aquilo que Deus vai fazer através da tua vida. Isso é só o começo daquilo que Ele vai fazer. Nós temos buscado em Deus há muito tempo. Nós temos clamado a Deus há muito tempo. E Ele vai levantar homens e mulheres nesse lugar que vai estar do teu lado da mesma forma que levantou para estar do lado de Neemias. E vai levantar os recursos. Nós vamos construir aquela igreja nesse ano, em nome de Jesus. E eu sou mais ainda ousado em dizer que eu acho que até o fim do ano nós vamos estar lá, não vamos mais estar aqui. Porque eu creio, queridos, em Deus. Eu creio naquilo que a palavra de Deus fala. E Deus falou muito comigo a respeito de Neemias. Aquilo que Neemias representou. Porque Neemias deixou de ser um copeiro para ser um governador. Porque ele ouviu a voz de Deus. Ele foi ousado. Ele foi corajoso. Eu gostaria que você se levantasse no teu lugar. Que a tua oração fosse, sabe, Senhor, que eu possa ser um homem ousado, que eu possa ser um homem, uma mulher corajosa, que esteja disposto a ouvir a tua voz e a obedecer. A melhor decisão que nós tomamos na nossa vida, queridos, foi obedecer a Deus. A partir do dia que nós decidimos obedecer a Deus, nós passamos por muitas provas. Até hoje passamos. Mas sempre com a certeza de que Deus estava com nós. Na hora da tempestade, eu sabia que Ele estava lá. Na hora da adversidade, eu sabia que Ele estava lá. Na hora da necessidade, eu sabia que Ele estava lá. Na hora da enfermidade, eu sabia que Ele estava lá. E é isso que eu tenho vivido na minha casa. Já passamos por muitas coisas. Muitas. Mas eu sempre tive a certeza de que Deus estava conosco. E Deus está aqui nessa noite. E Ele quer ministrar no seu coração nessa noite. Eu queria que você fechasse seus olhos. Ele tem sido a nossa força. Ele tem sido o nosso socorro. Ele tem sido o nosso sustento. Ele tem sido o nosso protetor.
Ele tem cuidado da minha casa, da minha família. E Ele quer cuidar da tua casa, da tua família. Ele quer que você creia naquilo que Ele tem para fazer na tua casa. Ele quer que você creia naquilo que Ele já depositou na tua vida. Ele quer que você entenda que em todas as coisas você é mais do que vencedor. Não importa o que você esteja passando, não importa a adversidade por qual você possa estar passando, pela enfermidade, pela dor, não importa. Ele está com você. O Senhor está aqui nesta noite. Oh, Riandelamas. Oh, Ricantariandelamanaias. Ele está aqui. Deixa Ele tocar a tua vida. Deixa Ele ministrar sobre a tua vida. Espírito Santo, Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo. Sopra sobre este lugar, Espírito Santo. Vem com a tua cura, vem com a tua restauração, a tua transformação. Restaura as nossas vidas. Os anjos cantam santo. Nós queremos Te adorar nesta noite, Senhor. Nós queremos Te agradecer pela Tua fidelidade, pelo Teu amor. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua presença só traz A Tua presença, Senhor. Queremos Te louvar, ó Deus. Nós queremos Te exaltar, Senhor. Nós queremos Te bendizer. E nós queremos Te agradecer, ó Deus. Porque nós sabemos que o Senhor está aqui. Nós sabemos que o Senhor está aqui. E que o Senhor está derramando uma nova unção sobre a vida dos Teus filhos. Santo Tu és, Senhor. Santo, Santo, Santo Tu és. Ousadia, coragem, bom ânimo. Como Deus, Ele é extraordinário. Eu não sabia nada disso. Não sabia o que ela iria ministrar. Eu nem sabia o que ela iria falar aqui hoje. E ontem eu acordei pela manhã e o Espírito Santo falou para mim, né? Nós tivemos no final do ano, na nossa convenção anual de pastores, e lá o pastor foi ministrado para pastores do Brasil inteiro, estavam naquela reunião, naquele evento, e o Espírito Santo foi muito claro comigo, e ele falou: ousadia, coragem, comece aquilo que eu tenho confiado nas tuas mãos. Quando nós, lá mesmo no evento, eu falei para ela, no hotel ainda, eu disse: olha, eu não sei como, não sei de que maneira, mas já em janeiro nós vamos começar a mexer para começar a construção do templo. E ontem
levantei de manhã e fui lá para o meu escritório. E, na realidade, desculpe, eu levantei de manhã, o Espírito Santo falou para mim: vai lá no terreno. Vai lá no terreno da igreja. E eu fui. Olhei para o terreno. Há poucos dias eu mandei uma pessoa limpar todo o terreno lá. E devido à chuva começou o mato crescer de novo. E aí o Espírito Santo ministrou para mim e falou: começa. Começa. E eu não sabia de nada disso, nem sabia do que ela iria ministrar. Só para vocês terem uma ideia. Neemias, a primeira coisa que ele fez depois que ele ergueu o muro, sabe qual foi a primeira coisa que ele fez? Reconstruiu o templo. A primeira coisa que ele fez depois que reconstruiu os muros foi reconstruir o templo, que era o lugar de adoração ao Senhor. E o Senhor falou: cadê os papéis? O Espírito Santo ministrando no meu coração: cadê os projetos? Onde estão? Você não falou que já iria começar em janeiro? Hoje é dia 19. E ontem eu peguei aqueles papéis, a planta, peguei tudo aquilo e comecei a mexer. Aí quando foi umas 11 horas da manhã, fiquei debruçado em cima daqueles papéis, fazendo conta. E ela me ligou: onde você está? Eu falei: estou indo para casa. Catei aquele monte de papel, pus dentro do carro, a planta, tudo. E sentei e comecei a fazer umas contas ontem. E agora, sou surpreendido, o Espírito de Deus falando ao coração dela. Então eu queria desafiar o teu coração. Você que faz parte dessa igreja, eu quero terminar o culto. Eu tinha pedido para os homens aguardar, mas eu vou pedir para você que faz parte desta igreja, inclusive as mulheres, aguardarem também. Amém? E você que está nos visitando, você está muito à vontade. Se quiser participar da reunião, pode participar. Se não, você está liberado, você pode ir embora. Mas eu gostaria de pedir 5 minutos para a igreja. Vou pedir para a gente encerrar o vídeo aqui, e nós vamos ter uma reunião com a igreja, de 5 minutos. Amém, igreja? Amém, igreja? Eu gostaria que você levantasse a mão do seu irmão. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele te conduza em triunfo, que você